tarde a todos. Primeiro eu gostaria de parabenizar a Cláudia pelo evento e agradecer pela oportunidade de fazer parte, de compartilhar um pouquinho aqui com vocês. Eu sou o Michael, sou médico oftalmologista e como parte da minha formação eu morei 5 anos em Santa Cruz de la Sierra, Bolívia. A Cláudia me convidou para compartilhar com vocês um pouco de como foi essa minha experiência. Como expresso aí no título, essa experiência de morar fora sempre é um passo no desconhecido. A gente vai com olhos num sonho que queremos realizar, mas não sabemos exatamente tudo que vamos ter que enfrentar. E as dificuldades vão muito além do que a diferença cultural e o idioma. Jim Rohn diz que disciplina é a ponte entre a meta, o nosso sonho, e realização, a realidade. Então, se temos sonhos grandes, temos que estar preparados para muita disciplina e muito trabalho. Como foi na apresentação de Mika, é campo minado. E a minha dedicação, minha história começa com uma dedicação de Cláudia, uma enorme dedicação de Cláudia em me ajudar. Eu não sabia exatamente nada de espanhol e ela, com todo amor, carinho, preparou um intensivão de uma semana para tentar me passar as noções básicas e um pouquinho de vocabulário. E como existiam sentimentos entre professor e aluno, obviamente que as aulas eram regadas de vocabulários das canções de Luis Miguel. Tanto é que a primeira frase que aprendi a falar é Hasta que me olvides, e a segunda é Te quiero. Chegando no país, a primeira barreira realmente são as dificuldades com o idioma. Ouvir o espanhol, nós chegamos no país e precisam fazer aluguel de casa, tirar documentação, visto, estudante, e ouvir uma pessoa falando espanhol no começo e ouvir uma pessoa falando chinês é praticamente a mesma coisa para nossos ouvidos. Então, o ouvido está completamente fechado assim que a gente chega, né? Mas nos primeiros meses o ouvido vai se abrindo e a gente vai começando a separar, conseguir compreender as palavras e entender as frases. Logo na sequência a gente começa já a compreender, mas tem a dificuldade em se expressar, né? Porque está muito carregado do portunhol e isso demora anos, né? Tem inclusive amigos que fizeram o curso todo, estudaram medicina 6 anos e nunca deixaram o portunhol, nunca falaram o espanhol correto. Nem todos alcançam essa capacidade. Fora essa dificuldade com o idioma no país, existe também a dificuldade financeira. Nós moramos num país, pode ser Paraguai, Bolívia, e independente você vai estar refém da variação do dólar. E quando eu fui para lá estudar, o dólar era praticamente $1, R$ 1. E no período que eu estive lá, o dólar chegou a 4. Meus pais tinham que mandar 4 vezes mais para me continuar recebendo a mesma coisa. E isso vai fazendo surgir incertezas, porque você está lá estudando e você não sabe mais se você vai continuar conseguindo estudar. Não sabe se seus pais vão continuar mandando dinheiro, se vão conseguir te manter lá. Então fica aquela angústia, aquela ansiedade de que a qualquer momento eu posso perder todo o tempo que eu estive aqui, toda a dedicação, porque eu vou ter que voltar para o meu país. Inclusive, uma experiência que eu vivi no período que eu estive lá foi que nessa época do dólar a 4 por 1, meus pais estavam com dificuldades financeiras, consegui me manter estudando lá. Em um dos meses, o dinheiro acabou, uma semana antes do que deveria acabar. E eu tinha um peso boliviano, que lá era possível comprar 6 pães com esse um peso. E aí eu comprei 6 pães, separei eles meio a meio e tinha que comer esses 6 pães durante essa uma semana até chegar a nova remessa. E isso não fui só eu que passei por essas dificuldades, né? Eu observava meus amigos ao redor e muitos deles tinham muitas dificuldades. Alguns tinham esposa que moravam lá junto, faziam comida, cozinhavam para vender para os outros alunos. Alguns estudavam 6 meses, trancavam, iam para o Brasil, trabalhavam 6 meses, depois retornavam lá para continuar e assim foram fazendo a faculdade aos poucos. Então essa dificuldade financeira é algo muito real, pelo menos entre meus amigos e comigo na época. E no meio de todo esse esforço, você está lá
Você vai estudar 6 anos e você tem sempre aquela incerteza de se você vai conseguir voltar no Brasil e ser um médico reconhecido. Porque para ingressar de volta ao país, você precisa passar pelo processo de revalidação, que é aplicado pelas faculdades federais. E é uma prova muito difícil. Na época que eu fiz, a aprovação era de 3%. Então você estuda 6 anos e não tem a segurança de que vai conseguir passar, que vai ser reconhecido, que vai ser médico no seu país. E tem risco de estar perdendo isso ou ter que morar no país onde você estudou a medicina. Diferente de quem estuda já no Brasil e que desde o primeiro semestre já sabe que quando concluir os 6 anos vai ter o seu CRM, vai ter a sua possibilidade de exercer a profissão. Tanto é que eu já estou há 15 anos formado e tenho amigos que ainda não conseguiram revalidar. Tenho uma amiga que conseguiu revalidar ano passado, 14 anos depois, e tenho uns amigos que ainda não conseguiram revalidar e estão quase desistindo de ser médicos e já fazem outras profissões. Mesmo quando você consegue passar mais essa etapa, que é revalidar e sim ser médico no Brasil, ainda você convive com o preconceito, porque as pessoas julgam, né? Você estudar num país subdesenvolvido como o Paraguai, como a Bolívia e até a Argentina. Quando você fala que você veio de algum desses países, existe a discriminação. Então, mesmo eu já há 15 anos no exercício da medicina, ainda percebo quando eu converso com algum colega médico e falo sobre a minha formação, percebo que existe um olhar diferente, percebo que existe uma reação quando eu toco no tema sobre ter estudado na Bolívia. Tanto é que eu prefiro que os colegas me conheçam primeiro como médico, vejam meu trabalho, vejam a qualidade da minha cirurgia, para depois conversar sobre assuntos e me abrir, contar meu histórico de estudo fora do país, para fugir um pouquinho desse preconceito. E com isso eu consegui mudar um pouquinho as ideias deles, porque quando eles veem que você é um bom profissional, e você fala que você teve uma formação fora dessa forma, isso pode começar a mudar um pouquinho a forma que eles veem as pessoas que vêm de fora. Esse julgamento acaba sendo por causa da maioria, né? A maioria que estuda fora não consegue revalidar, a maioria que estuda fora não tem um bom testemunho aqui no Brasil. Então, por isso, você acaba sendo taxado, rotulado como todo mundo mesmo. No meu título, com os olhos no horizonte, as dores são estímulos para prosseguir, foi parafraseando a frase de Nietzsche que diz: quem tem por que viver pode suportar quase qualquer como. E apesar dessas dores, morar fora, sair do país com 17 anos para viver sozinho, aprender a lavar roupa, aprender a cozinhar, pagar contas, idiomas diferentes, preconceito, incerteza se eu vou continuar estudando, incerteza se vou revalidar. Apesar de todas essas dores, os olhos no horizonte, que era um dia chegar onde eu cheguei hoje, graças a Deus, foi possível alcançar esse sonho. Infelizmente, eu consegui alcançar esse sonho. Mas foi isso. Foi olhando para tudo isso que Deus me permitiu alcançar hoje, viver hoje, que tive força para seguir em frente. E como tenho usado isso, meu exemplo, para estimular a minha filha, estimular a minha irmã, amigos que me perguntam se vale a pena. Tenho diversos conhecidos que já exerciam a profissão no país, ou outra profissão, farmácia, fisioterapia, que exerciam no país e estão insatisfeitos com a profissão e têm o sonho de ser médicos e não conseguiam entrar numa faculdade federal no país ou condições de pagar uma faculdade particular no Brasil. E eu estimulo eles e acho que vale a pena se é um sonho real e se você vai se dedicar, é válido, todo esforço é válido. Eu acredito que a vida seja realmente assim, se olhamos apenas para o momento presente, podemos acabar desanimando. É preciso estabelecer a meta e caminhar olhando para ela. E isso nos torna mais resistentes às dores, aos sofrimentos. E não acho ruim que seja sofrido. Acho bom, para ser sincero. Quando nós lutamos por algo, sabemos o real valor daquilo que nós temos, daquilo que conseguimos. Vejo muitas pessoas que conseguem tudo sem um mínimo de esforço e não conseguem ver o valor do que possuem, não valorizam, né? Então, quando você sofre, você alcança,
é muito mais saboroso a vitória. Você valoriza aquilo. Bom, essa foi minha experiência em estudar fora, para tentar respeitar o tempo que foi me dado. Quero encerrar e aproveitar a oportunidade de fazer uma homenagem para você, Cláudia. Demonstrar publicamente que todo o amor, carinho, admiração e gratidão que eu tenho por ti, e você sabe. Você sempre foi muito especial na minha vida e sem sua ajuda não teria chegado onde estou. Essa vitória minha também é uma vitória sua. Cláudia é uma pessoa muito especial. Estou certo que todos que estão aqui nos ouvindo e que tiveram a oportunidade de viver um pouquinho das suas vidas perto dela vão concordar comigo. E aproveito também para mandar um beijo pro meu outro amor, que é a minha filha linda, a Micaela, que acabou de apresentar o tema antes de mim. Muito obrigado a todos pela atenção. Uma boa tarde.